No vídeo anterior, fizemos uma introdução ao santuário e mencionamos as 7 festas. Se você ainda não assistiu, deixa o link aqui em cima. Tanto as festas quanto os móveis são símbolos que apontavam para acontecimentos futuros do ministério de Cristo no plano da salvação. O que este estudo vai nos revelar é realmente surpreendente, especialmente tudo o que está relacionado com os acontecimentos finais representados pelos móveis do interior do tabernáculo e pelas festas do outono. Por isso é fundamental que nos familiarizemos com as primeiras festas, as da primavera. Deus usou essas festas como ensaios anuais cheios de simbolismos proféticos para representar e profetizar o que aconteceria na primeira vinda de Cristo, o nosso Salvador. Portanto, se formos capazes de entender como Deus revelou o futuro sobre a primeira vinda de Cristo por meio da simbologia das festas da primavera, seremos capazes de compreender muito melhor o que Deus quer nos revelar sobre a segunda vinda de Cristo com a simbologia das festas do outono. Não acha? Faz sentido o que estou te dizendo? Por isso, antes de avançarmos para a segunda festa, a dos pães sem fermento, será muito útil aprofundarmos na primeira festa, a Páscoa. E assim nos familiarizarmos um pouco melhor com o modo como funcionam os símbolos através dos quais Deus revela aos seus filhos o que ele fará para a nossa salvação. Vamos começar. A primeira coisa que precisamos entender é que Deus trabalha em toda a Bíblia com tipos e antítipos. Não se assuste, isso é muito fácil de entender. Acontece que existe uma palavra grega, tipo, que é traduzida como exemplo, também significa figura. Às vezes é traduzida como sombra e às vezes como modelo ou maquete. Porque o tipo serve para ilustrar, fazer uma apresentação gráfica, projetar ou representar de forma reduzida ou simplificada uma realidade mais importante, ampla e complexa de entender, a qual é chamada de antítipo. Vamos ver alguns exemplos simples para que possamos entender melhor. Em 1 Coríntios, capítulo 10, do versículo 1 ao 6, Paulo explica que quando os israelitas saíram do Egito e passaram pelo Mar Vermelho com Moisés, foram batizados na nuvem e no mar. E depois ele diz que a água que bebiam, que saía de uma rocha, essa rocha era Cristo. E finalmente ele termina dizendo no versículo 6, mas essas coisas aconteceram como exemplos para nós. Bom, essa palavra exemplos é a palavra tipos. Vejamos outro exemplo em Romanos 5, versículo 14, onde diz que Adão era figura, usando exatamente a mesma palavra tipo daquele que havia de vir, referindo-se a Cristo. Outro exemplo temos em Hebreus, capítulo 8, dos versículos 4 ao 5, onde Paulo diz que o tabernáculo de Moisés era um modelo, um tipo, daquilo que lhe foi mostrado no monte. E antes ele esclarece que é figura e sombra das coisas celestiais. Alguns dizem que o fato de o tabernáculo de Moisés ser um modelo, figura ou sombra de um celestial, é algo que só o livro de Hebreus menciona, mas não é assim. Em Atos 7, versículo 44 diz exatamente a mesma coisa também, afirmando que o que Moisés construiu no deserto era um tipo, ou seja, uma representação daquilo que Deus lhe havia mostrado. Poderíamos dizer então que um tipo na Bíblia é igual a um símbolo? Bom, sim, mas não é qualquer símbolo. É um símbolo profético, já que o tipo projeta ou exemplifica algo que vai acontecer no futuro. Normalmente são tipos exemplos do Antigo Testamento que vão se cumprir no Novo Testamento a partir da chegada do Messias. O tema da tipologia bíblica é muito extenso e tremendamente interessante, mas como não é o tema central deste vídeo, só quero destacar brevemente mais duas coisinhas. Em primeiro lugar, dizer que normalmente o acontecimento ou ato de fé que Deus pede para deixar um ensinamento por meio da tipologia não faz nenhum sentido, nenhum sentido. É totalmente absurdo até que se compreende o antítipo, ou seja, até que se entende o que aquilo representa e o que Deus quer nos ensinar por meio desse tipo. Em segundo lugar, é necessário esclarecer que não é preciso que apareça a palavra tipos no texto para percebermos que Deus está usando uma tipologia, como por exemplo o caso da grande mortandade que houve no povo de Israel como consequência do ataque de serpentes ardentes ou venenosas, onde Números 21, versículo 6 nos explica que Deus disse a Moisés que ele deveria construir uma serpente de bronze e colocá-la em uma haste e erguê-la bem alto para que qualquer um que fosse mordido e olhasse para ela, então pudesse viver. Algo, aliás, totalmente absurdo.
Até que Jesus explica isso a Nicodemos, quando lhe diz em João 3, versículo 14, que da mesma forma que Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado. E depois, em João 12, versículo 32, disse que se ele fosse levantado da terra, atrairia todos a si mesmo. E agora sim, o exemplo faz sentido, deixando bem claro e sem nenhuma dúvida que a serpente de bronze de Moisés era uma representação da morte de Cristo na cruz. Concluo esta explicação dizendo que neste canal onde falamos sobre profecia bíblica, a tipologia, que como dissemos antes, são símbolos proféticos, será uma ferramenta indispensável e fascinante que usaremos continuamente. Neste caso, vamos estudar a festa da Páscoa, que está repleta de detalhes que, longe de serem arbitrários, foram dados por Deus para ilustrar, projetar ou representar, por meio de uma bela tipologia, o que aconteceria com Cristo na cruz, com o objetivo de que, quando o Messias viesse, os seus pudessem reconhecê-lo. Por isso, cada detalhe é importante. A primeira coisa que devemos saber é como a Páscoa se originou. A origem da Páscoa está na última das 10 pragas do Egito, depois que Deus enviou 9 pragas que deixaram o Egito praticamente destruído, com o objetivo de que o faraó libertasse o povo de Israel, que estava em escravidão. Diante da insistente recusa do faraó, Deus anuncia a Moisés que enviará uma última e devastadora praga. Em Êxodo capítulo 11, versículo 4, Deus explica que morrerá todo o primogênito na terra do Egito, desde o primogênito do faraó até o primogênito da serva que está atrás do moinho, e todo o primogênito, inclusive dos animais. E no versículo 7 diz que, ao contrário, nada acontecerá aos primogênitos israelitas. No entanto, não era que os primogênitos israelitas seriam salvos simplesmente por serem israelitas. Não, de forma alguma. Eles só seriam salvos exclusivamente se realizassem o seguinte ato de fé: deveriam comer um cordeirinho assado no fogo, mas antes de comê-lo com o sangue do animal, deveriam aspergir os 2 batentes e a verga da porta da casa onde iriam comer. E então, no versículo 11, termina dizendo: é a Páscoa do Senhor. Porque, como diz no versículo 13, as casas que tiverem o sangue do cordeiro nos batentes e na verga da porta serão poupadas, e não haverá mortandade naquela casa. Esse verbo em hebraico é pesach, que significa passar por cima ou passar de largo. É a mesma palavra que Páscoa. E é por isso que Páscoa significa passar de largo, como a Páscoa deveria ser celebrada. O fato de que o sangue do cordeiro no batente os livrava da morte era uma simbologia profética de que no futuro, o verdadeiro Cordeiro de Deus também derramaria seu sangue para nos salvar da morte. Dessa forma, todo o rito da Páscoa era uma tipologia do que Cristo faria por nós, e por isso cada detalhe da festa era importante, pois revelaria algo sobre Cristo e seu sacrifício. O cordeirinho deveria ser sem defeito, macho e de 1 ano. Justamente o cordeiro é a cria de uma ovelha com 1 ano de idade. Não se devia quebrar nenhum osso, o cordeiro devia ser comido completamente e se sobrasse algo, deveria ser queimado. Quando a Páscoa deveria ser celebrada? No 10º dia daquele mês, o mês de Nisan, já deveriam ter o cordeiro. Lembrem-se de que, para os judeus, o dia começava com o pôr do sol. Portanto, o dia começava com a noite e seguia com a manhã e a tarde. Então todos faziam os preparativos necessários até o dia 9 para conseguir o cordeirinho e garantir que no dia 10 já o tivessem guardado, como Deus ordenou. E deviam cuidar dele e mantê-lo guardado até o dia 14 daquele mês. E o sacrifício do cordeiro seria feito nesse dia 14. Por que Deus escolheu o dia 14 de Nisan? Porque possivelmente era a noite mais esperada do ano. Os meses judaicos sempre começavam na lua nova e, como eram meses lunares, duravam 28 dias. Então, sempre o dia 14 de cada mês caía em noite de lua cheia. Bom, o dia 14 de Nisan era uma noite especial porque era a primeira lua cheia da primavera. Deus escolheu a melhor noite, a mais iluminada do mês e a mais esperada do ano para o sacrifício de seu filho. Então, de quebra, agora você já sabe por que a Páscoa cai em uma data diferente a cada ano, porque é a semana da primeira lua cheia da primavera no hemisfério norte.
O texto diz que o sacrifício não devia ser feito em qualquer horário, mas sim entre as 2 tardes, ou seja, entre o meio-dia e as 6 da tarde, aproximadamente às 3 da tarde, já que depois precisavam de tempo para preparar o cordeiro, para assá-lo antes do pôr do sol do dia seguinte, que sempre, sem exceção, era um dia de descanso ou Shabat, pois independentemente da semana em que caísse, era Shabat, porque era o primeiro dia da festa dos pães sem fermento, que começava em um dia de descanso e terminava em outro dia de descanso. Aliás, se esse Shabat coincidia com o sábado da semana, era chamado de dia de grande solenidade. Adivinhe em que dia caiu o dia em que Cristo morreu? E depois, à noite, já no dia 15, era quando se devia comê-lo. Vamos falar um pouco sobre onde a Páscoa devia ser celebrada. Em vários lugares da Bíblia, como por exemplo em Deuteronômio 16:16, Deus fala: havia deixado bem claro que 3 vezes por ano todo homem, ou seja, todos os israelitas com mais de 12 anos, deviam se apresentar diante de Jeová para celebrar as festas. A primeira que deviam comparecer era a festa dos pães sem fermento, que incluía a Páscoa e as primícias, já que estavam juntas. Ou seja, a Páscoa era exatamente no dia anterior ao início da semana dos pães sem fermento, e a festa das primícias estava incluída nela. Depois eles tinham que comparecer à festa das semanas ou Pentecostes, que acontecia 50 dias depois, e à festa dos tabernáculos ou cabanas. Justamente por esse motivo, em Deuteronômio 16, versículo 2, diz que a vítima da Páscoa, sob nenhuma circunstância, deveria ser sacrificada em qualquer cidade, mas sim no lugar que Deus escolher. E para que fique claro, ele repete isso novamente nos versículos 5 e 6. Apresentar-se diante de Jeová significava ir ao lugar que Deus havia escolhido, obviamente para que ali estivesse o seu santuário, seja primeiro o tabernáculo de Moisés e depois o templo que o substituiu. Depois da conquista de Canaã, Siló foi o lugar onde o tabernáculo foi colocado, e por isso as pessoas iam até lá para se congregar durante as festas, como em Josué 18, 1 e 1 Samuel 1:3. Depois, Deus instrui o rei Davi a transferir o santuário para Jerusalém e Salomão o substitui pelo templo e, consequentemente, desde então até os tempos de Jesus, as festas passaram a ser sempre celebradas em Jerusalém. Com o tempo, aqueles que moravam longe cumpriam um requisito se ao menos viajassem para Jerusalém uma vez por ano. Quantas pessoas celebravam a Páscoa na época de Jesus? Vamos fazer um pouco de história. Quando o rei Salomão morre, as 12 tribos de Israel que estavam unidas sob seu reinado se dividem em duas. Ao sul ficam as 2 tribos de Judá e Benjamim, junto com a maioria dos levitas, já que ali estava o templo em Jerusalém, no que seria o reino do sul ou reino de Judá. E ao norte ficam o restante das tribos no reino do norte ou reino de Israel, propriamente dito. No século VIII a.C., os assírios levaram cativas as tribos do norte que foram absorvidas pelas nações receptoras e perderam sua consciência nacional, como normalmente acontece com qualquer povo conquistado. Mas com o reino do sul, que foi deportado pelos babilônios no século VI a.C., aconteceu algo completamente diferente e inédito. Apesar de estarem fora de sua terra e terem sido dispersos por todas as nações, mantiveram sua identidade religiosa e nacional, graças aos líderes religiosos que tiveram, como os profetas Ezequiel e Daniel, e a esperança nas profecias escritas por Jeremias sobre a restauração do templo. Embora muitos judeus tenham retornado a Israel na época da reconstrução do Segundo Templo, uma grande quantidade permaneceu na Babilônia e continuou se dispersando por todas, as nações ao redor. Na época de Jesus, estima-se que mais de 3 milhões de judeus estavam assentados por todo o Império Romano e até mesmo além de suas fronteiras. O cristianismo não teria crescido tão rapidamente no mundo se antes o terreno não tivesse sido preparado pelos judeus da diáspora, ou seja, os do exílio, já que em grande parte foram eles que prepararam o caminho para a proclamação do cristianismo. Quando chegava a festa da Páscoa, Jerusalém se enchia de peregrinos. Segundo diversos historiadores, estima-se que chegavam a Jerusalém entre 100 mil e 250 mil judeus que faziam o esforço de cumprir o mandamento de Deus de se apresentar diante de Jeová pelo menos uma vez por ano. A cidade apresentava um ambiente festivo impressionante.
Aliás, deixa eu te contar que toda vez que há um acontecimento do plano de salvação de Cristo profetizado, Deus faz muita divulgação aqui na Terra. Não passa despercebido. Quando Cristo morre na cruz e ressuscita ao terceiro dia, acontecem milhões de coisas que levaríamos toda a eternidade para compreender. Mas uma delas é que o símbolo, se encontra com o antítipo, ou seja, com aquilo que ele representa. E dessa forma, o sacrifício do Cordeiro que representava Cristo se une ao sacrifício de Cristo, o verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E se você analisar isso com atenção, sua mente vai explodir porque não há como tudo isso que vamos analisar tenha acontecido por acaso ou tenha sido criado por uma mente humana. Vamos voltar a este gráfico anterior. Pois bem, de todos os cordeiros que eram sacrificados entre o povo, o principal, o mais importante, era o que era sacrificado no templo. A cerimônia era assim. Como no dia 10 o cordeiro já precisava estar escolhido e guardado, o sumo sacerdote descia no dia anterior até o local onde criavam os animais para o templo, com o objetivo de escolher o melhor cordeirinho, o mais saudável, porque ele precisava ser perfeito, e o levava para o templo. Esse cordeiro era levado até o templo em uma procissão que acontecia no meio de um corredor formado pelos sacerdotes e pela multidão que já estava em Jerusalém. Era o acontecimento que marcava o início dos preparativos da Páscoa. Na semana da crucificação de Cristo, isso aconteceu no domingo, o que é conhecido no cristianismo como Domingo de Ramos. Os 4 evangelhos nos contam que Jesus enviou 2 discípulos para buscar um jumentinho. Em Lucas 19, 29, 31 é explicado que ele lhes deu instruções precisas para que pudessem cumprir a tarefa sem erros e trazer o jumentinho certo. Em qual aldeia eles o encontrariam, onde ele estaria amarrado, o que o dono diria e o que eles deveriam responder. Não podia haver erro, porque era um jumentinho único, preparado para a ocasião. O jumentinho, diz o texto, no qual nenhum homem jamais havia montado. A partir do versículo 35, o texto continua contando que Jesus sobe no jumentinho e, junto com seus discípulos, entra em Jerusalém, cumprindo a profecia de Zacarias 9:9, que profetizou mais de 4 séculos antes que o rei entraria como Salvador, mas humilde, montado sobre um jumentinho. E então Jesus entra justamente pelo meio do grande corredor que estava formado por aquela grande multidão, adiantando-se à procissão que o sumo sacerdote faria com o cordeirinho. Lucas continua explicando a partir do versículo 36 que a multidão, à medida que ele passava, estendia seus mantos pelo caminho e gritava hosanas a Jesus, que naquela altura já era super famoso. Claro, então quando os fariseus viram como a multidão aclamava Jesus como se fosse um rei, pediram a ele que repreendesse a multidão. E Jesus respondeu: Eu vos digo que se estes se calarem, as pedras clamarão, dando a entender com essa frase, e prestem atenção nisso porque é muito importante, que aquilo que os judeus não cumprissem, Deus cumpriria por meio dos gentios, ou seja, dos não-judeus, já que os judeus chamavam os gentios de forma pejorativa, entre outras coisas, de cães ou pedras. A cada ano, o sumo sacerdote, seguindo fielmente as instruções que Deus deixou para a Páscoa, deixava o cordeiro no templo do dia 10 até o dia 14 de Nisan, que era o dia em que seria imolado. E durante esses dias o cordeiro era examinado pelos principais do templo para verificar se não tinha nenhum defeito e, portanto, era declarado perfeito e apto para o sacrifício. Foi exatamente isso que aconteceu com Jesus entre o dia 10 e o dia 14 de Nisan no templo. Os principais sacerdotes e os líderes do templo se aproximaram para examiná-lo e colocá-lo à prova. E em Mateus 21, dos versículos 23 a 27, eles perguntam com que autoridade ele fazia aquelas coisas. E Jesus responde com outra pergunta sobre João Batista, a qual eles não tiveram coragem de responder. Depois, os fariseus se aproximaram para examiná-lo e colocá-lo à prova. E em Mateus 22, dos versículos 15 ao 22, eles armam uma armadilha, perguntando se é lícito pagar tributo ao César ou não. E Jesus responde com a famosa frase: Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E os fariseus, ao ouvirem isso, se maravilharam e, deixando-o, foram embora. Depois vieram os saduceus, que não acreditam na ressurreição e colocam Jesus à prova com a história dos 7 irmãos que vão morrendo e todos se casam com a mesma viúva. E lhe perguntam, na ressurreição, de qual dos 7 ela será esposa, já que todos a tiveram.
E ele lhes dá uma resposta que os deixa de boca aberta e no versículo 33 diz que se admiravam de sua doutrina, até que finalmente ninguém mais conseguia lhe responder uma palavra. E tanto Mateus quanto Marcos e Lucas dizem que já ninguém ousava lhe perguntar coisa alguma. Mas ainda faltava o mais importante: ele precisava ser declarado perfeito e sem defeito. Jesus é levado da presença de Caifás ao pretório. O pretório era o lugar onde o pretor romano julgava, que nesse caso era Pilatos. Então Pilatos precisa dar um veredito. Por isso diz em Mateus 27:19 que ele estava sentado no tribunal. Estar sentado significa que ele estava julgando. E ali a mulher lhe diz para não se envolver com esse justo, porque teve um sonho com ele. E então Pilatos ficou com medo. Por isso, depois em Lucas 19, de 7-8, quando Pilatos ouve a verdadeira acusação de que Jesus se fez filho de Deus, diz que Pilatos teve ainda mais medo. E Pilatos não apenas uma, mas 3 vezes o declarou justo, inocente e sem culpa. Em João 18, 38 e 19, 6 Pilatos disse: não encontro culpa nele. Em Mateus 27, 24, diz: sou inocente do sangue deste justo, isso é com vocês. E em Lucas 23, 22, pela 3ª vez ele diz: mas que mal fez este? Nenhum crime digno de morte encontrei nele. Finalmente cumpriu-se o que Jesus disse, que se eles não falassem, as pedras falariam. E dessa forma, como eles não queriam reconhecer que o cordeiro era sem defeito, Deus o declarou perfeito, ou seja, inocente, por meio de um tribunal gentio com mais autoridade do que o próprio Sinédrio. Mesmo sendo declarado inocente, ele é entregue para ser crucificado nesse mesmo dia, o dia 14 de Nisan, exatamente na hora em que o cordeiro pascal era sacrificado, cumprindo-se assim todos os detalhes que Deus havia predito por meio de símbolos. E te asseguro que aqui não abordamos todos eles. A simbologia é tão rica e tão ampla que precisaríamos fazer 10 vídeos para cobrir tudo. Da mesma forma que Jesus deu instruções precisas aos discípulos para que reconhecessem o jumentinho que deveriam trazer, ele também deixou instruções claras para que a humanidade pudesse reconhecer o verdadeiro e literal Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Instruções muito fáceis de identificar, deixadas em forma de tipologia e em festas e celebrações rituais praticadas por séculos para que ninguém as esquecesse. Além disso, Deus sempre, e por favor, lembre-se disso, sempre deixa sinais extras. Quando Jesus estava prestes a dar seu último suspiro na cruz, em Lucas 23, 44, diz que o sol se escureceu. O centurião, ao ver isso, deu glória a Deus e disse: este homem era justo. E todos os que estavam presentes, ao verem o que havia acontecido, voltavam batendo no peito. Em Mateus 27, 50 e 51, diz que quando Jesus entregou o Espírito, o véu do templo se rasgou em 2, de cima para baixo, a terra tremeu, as rochas se partiram, os sepulcros se abriram e muitos ressuscitaram. Tudo isso sem mencionar a prova da ressurreição. Era absolutamente impossível não reconhecê-lo e não perceber o que estava acontecendo. Os membros do Sinédrio e todas as autoridades religiosas judaicas tinham evidências de sobra para reconhecer Jesus, mas não quiseram fazê-lo porque isso significava 2 coisas que eles não estavam dispostos a fazer. Em primeiro lugar, reconhecer que seus ensinamentos não estavam corretos e que não reconheceram o enviado de Deus. E em segundo lugar, acabar com todo o sistema de sacrifícios e as cerimônias rituais do templo, que era o que mais lhes dava poder sobre a população. Os líderes religiosos, que às vezes precisam fazer política, muitas vezes acabam se tornando políticos disfarçados de religiosos. Não é verdade que os judeus não aceitaram o cristianismo. Muitos leram as profecias, observaram as evidências e abraçaram a cruz de Cristo, inclusive dentro do Sinédrio, como José de Arimateia e Nicodemos. Mas a grande maioria decidiu seguir os líderes religiosos que rejeitaram a Cristo, em vez de olhar para a luz das Escrituras e das profecias, e permaneceram na escuridão. Hoje a história se repete dentro das religiões cristãs. Não deixe que aconteça o mesmo com você. Assim como Deus deixou informações abundantes sobre a primeira vinda de Cristo, ele deixou ainda mais sobre a sua segunda vinda.
Ao longo desta série, veremos como é fácil reconhecer as instruções que Deus deixou em cada uma das festas e móveis do santuário, de forma que, ao se familiarizar com cada um deles, será cada vez mais fácil reconhecer os acontecimentos iminentes que estão por vir. E lembre-se de que a compreensão desses temas pode determinar a salvação eterna sua e da sua família.